Olá, estamos começando a nossa atividade. Sejam todos bem-vindos. Aguardamos mais um pouco. É uma alegria estar com todos vocês. Estamos começando com alguns minutos adiante no horário, mas é o ideal para já os corações indo se conectando para esse momento tão especial. Sejam todos e todas bem-vindos para este momento. Vamos aguardar mais alguns instantes para começarmos a nossa atividade. Agradecemos desde já o convite tão carinhosamente feito para quem vos fala aqui de Montes Claros, Minas Gerais, mas já se sentindo uma baiana daquelas há muito tempo, já ligada aos corações de Vitória da Conquista e de muitos outros lugares da Bahia. Sintam-se todos carinhosamente abraçados, sejam realmente todos muito bem-vindos e nós estamos naquele mês maravilhoso em que nós damos as boas-vindas à primavera e também um especial carinho à valorização da vida. Todos os meses do ano são especiais, mas esse é mais especial ainda. E pensando assim, nós temos a alegria e o desafio de abrir o mês da valorização da vida para falar sobre as razões para viver. Então agora nós podemos começar e sempre numa atividade como essa, nós nos conectamos às instâncias maiores e superiores da vida e esse mecanismo tão salutar e tão saudável é conhecido como prece. É a forma como nós, que na maioria das vezes estamos desconectados com o que há de mais sagrado, com o que há de mais profundo nas instâncias da vida. E nesses momentos em que elevamos o pensamento, que nada mais é do que uma corrente eletromagnética, nós nos conectamos a essas forças do bem. Então vamos buscar cada coração aí chegando, que já está conosco, a concentração fechando os olhos, porque aí nós abrimos as portas da nossa mente e do nosso coração para o que há de mais nobre na vida, para o que há de mais elevado. E nós permitimos que sejamos invadidos por essas forças maravilhosas do bem. E assim queremos agradecer por este momento em que a vida nos possibilita termos chegado até aqui, nesse ambiente virtual, para falarmos justamente da vida. Que o Pai de infinito amor e bondade, esse arquiteto maravilhoso que nos congrega a todos os corações, em várias instâncias de vida, possa nos inspirar. Que os bondosos amigos espirituais, que envolvem essas atividades do bem, a serviço do Cristo, governador do nosso planeta, nosso guia e modelo, possam nos favorecer o encontro saudável, equilibrado, inundando as nossas mentes e os nossos corações, fazendo de nós o templo sagrado da vida, fazendo do nosso lar um ponto de luz nesses momentos desafiadores da Terra. E que essas energias tão boas possam ficar conosco hoje e sempre. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Já vejo alguns corações conhecidos aí conosco. É uma alegria estar com vocês.
e nós fomos convidados para falar das razões para viver. E dependendo do ponto de vista que nós olharmos essas razões, muitos nesse momento estão bastante inquietados, bastante angustiados, porque dependendo de como faz essa ligação com a vida, há esse descompasso. Então nós podemos começar assim, falando, nós trouxemos algumas anotações para falar dessa temática tão desafiadora no mês de setembro, o mês amarelo, razões para viver. Nós podemos começar então perguntando: quais as razões que você tem para viver hoje? Qual o sentido da vida para você? Daqui a pouco vai começar um evento macro, que é a Semana Espírita de Vitória da Conquista, que justamente tem essa temática tão pontual e tão necessária. E nós já estamos aqui como que numa prévia desse momento, que é daqui a pouco às 20 horas, convidamos a todos para participar. O que a doutrina iluminada dos Espíritos tem a nos dizer a respeito dessas razões para viver? Vivemos um momento que é singular na história da humanidade. Muitos estão angustiados nesse instante e achamos, ou a maioria acha, que é motivado por uma pandemia provocada por um vírus, para muitos minúsculo e invisível, mas com uma atuação planetária. Esta é a pandemia que está em curso há mais ou menos uns 10 meses, porque começou em novembro do ano passado, onde é a China, e vem se alastrando pelo mundo todo. Mas nós não vamos falar dessa pandemia que é tão notória. Nós vamos falar de outras pandemias que estão graçando, às vezes silenciosamente, até mesmo nas nossas famílias, até mesmo dentro dos nossos lares, e que às vezes nós, por vários motivos, não queremos falar a respeito disso, ou deixamos para depois, quando a crise se instala, propriamente dita, aí ficamos a pensar o que poderia ter feito e não fizemos. Estamos há muito mais tempo com pandemias extremamente atuantes no campo emocional do ser humano. Algo aí em torno de uns 100 anos para cá, nós temos visto o avanço das pandemias, muitas vezes silenciosas e muitas vezes de forma eufórica ou de forma destacada entre as pessoas. Pandemia da ansiedade. O Brasil hoje já é o país com o maior número de ansiosos. A pandemia da depressão, que já graça no mundo, aí alcançando uma boa porcentagem dos corações. A pandemia do autocídio, que seria as consequências dessas outras duas pandemias, que nós conhecemos muito mais com o nome de suicídio, o aniquilamento do corpo físico, porque a pessoa deixou de ter razões para viver. Essa é a nossa realidade hoje. Mais ou menos há uns 10 anos, 15 anos atrás, nós tínhamos como maior motivador de atestado ou de afastamento de trabalho doenças físicas. As mais comuns eram as doenças da coluna doendo por causa do trabalho, as doenças cardíacas, as dores de cabeça. E isso tudo era um afastamento de 2, no máximo 1 semana. Quando o assunto é emocional, como estes que nós acabamos de falar, as ansiedades e as depressões, geralmente se tornam não atestados, mas licenças longas,
afetando diretamente os aspectos econômicos, afetando muito mais a vida social e pessoal de quem passa por essa dificuldade. Mas aonde há sentido para essas questões tão presentes, tão próximas de nós? E geralmente não está ligada diretamente às questões econômicas, porque esses movimentos pandêmicos da alma estão mais presentes nos países justamente mais desenvolvidos, em que as pessoas não têm preocupações econômicas, e nos países em largo desenvolvimento como o Brasil, que agora com a pandemia, essa mesma física que nós falamos inicialmente, do coronavírus, estão o Brasil e os outros países aí numa estagnação de uma crise. E aí isso se avolumou mais ainda, mostrando problemas que até então nós fechávamos os olhos. Raramente nós falávamos desses assuntos nas casas espíritas ou dentro dos movimentos religiosos. E quando nós vemos pessoas de destaque nos movimentos religiosos apresentando quadros depressivos, quadros de angústia, há que se fazer um questionamento. O que está acontecendo? Por que que os corações estão assim? Justamente na era do espírito, justamente nas instâncias mais avantajadas da própria ciência, mostrando a imortalidade da alma. E quando nós participamos das reuniões mediúnicas, o descompasso de tudo isso que nós estamos falando aqui no plano material acontece da mesma forma no plano espiritual. Mesmo as pessoas sabendo que são imortais, ou seja, que a vida vai sempre seguir e que o fenômeno da morte do corpo físico é apenas um fenômeno e que elas vão continuar vivas, mesmo assim apresentam a tristeza da alma, as dores da alma. Em plena era do espírito, há mais ou menos 200 anos, há mais ou menos esse tempo nós temos no nosso planeta uma efervescência da realidade espiritual, graçando em todos os lugares, culminando com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, pelo codificador Allan Kardec. E aí nós temos realmente instalado no nosso planeta a era do espírito, ou seja, a comunicabilidade estava oficialmente pelo campo da ciência estabelecida. E nós, de nossa parte, já com as informações das crenças ancestrais, seculares, milenares, de que somos imortais, já comprovadas cientificamente, e mesmo assim, em plena era do espírito, nós enfrentamos essa realidade. Um descompasso. Ali, de frente com a era do espírito, nós vemos a era do vazio existencial. Agora muito mais efervescente, muito mais notória, por causa do isolamento social, do distanciamento que foi o que nós vimos aí nos últimos 6 meses em toda a humanidade. Mas com um detalhe. Vejam só, as estatísticas do Japão apontam que antes desse momento, um país que é uma vertente tecnológica mundial, um país que é considerado um dos países mais ricos do mundo. E antes desse momento, 18% da população já tinha escolhido viver isoladamente, sem contato com as pessoas diretamente, resolvendo tudo pelos meios virtuais, desde a alimentação, a compra das roupas, e se isolando cada vez mais
consequência disso, altos índices de depressão, de tristeza profunda, de melancolia, não importa qual seja o termo, e também altos índices de suicídio, ou seja, as pessoas deixando de ter razões para viver. A Organização Mundial da Saúde, vinculada à ONU, registra que nós temos um autocídio, e é necessário nós falarmos disso aqui, a cada 40 segundos. Então nós começamos essa conversa, desde aí o momento em que cada um entrou, infelizmente nós tivemos espíritos imortais desistindo da experiência na Terra, voltando para o plano espiritual, interrompendo o seu processo evolutivo na matéria. Só interrompendo. Daqui a pouco nós vamos falar disso, que essa é a melhor notícia, né? É só uma interrupção. É só um parei, mas vou retomar. É muito consoladora a doutrina dos espíritos, em especial para aqueles que passaram pelo processo, e é onde nós queremos chegar. Há muito mais mortes por autocídio ou suicídio do que a soma total, olha só, a soma total de todos os homicídios, de todas as guerras e de todos os terrorismos que nós temos no momento no planeta. É um contexto de ordem até econômica. É um contexto até de ordem ecológica, porque está vinculada à questão econômica, que vai refletir no atendimento hospitalar. Geralmente, quando alguém consegue sobreviver a um fenômeno desse, de deixar de ter razões para viver e tentar aniquilar o próprio corpo físico, ela vai ficar, essa pessoa, às vezes internada, vários dias numa UTI. Então, reflete até nisso, no ambiente econômico, no ambiente de saúde, no ambiente social, no ambiente familiar. E com um detalhe, é aonde nós temos que estar atentos, porque geralmente nós passamos uma venda a respeito disso e só vemos aparecer essas questões no atendimento fraterno ou na conversa fraterna da casa espírita, no diálogo, né? As pessoas vêm para esse atendimento individual, agora virtual, e falam das suas dores da alma, das suas angústias, que mesmo tendo tudo, acham que está tudo vazio por dentro, tudo oco, porque está vinculado a pontos de vistas ou formas de viver que não estão vinculadas diretamente à espiritualidade, à nossa questão transpessoal, a questão de viver no descompasso, de estar temporariamente na matéria e achar que pode resolver as questões deixando de estar na matéria. Então, olha só, pelas estatísticas da própria OMS, 98% dos atestados que constam lá, declaração de óbito, tinham um diagnóstico anterior: depressão. Todos os casos de suicídio, ou seja, quase a totalidade, já vinha avisando e dando sinais anteriores que estavam sem razões para viver. Porque às vezes a gente acha que esse tema não tem a ver conosco, mas vai bater a nossa porta. Pode acontecer dentro do nosso lar, como nós temos visto principalmente entre os jovens, e agora até muitas crianças entrando na adolescência com angústias que para elas seriam resolvidas deixando de viver. Isso é muito pontual e muito sério. Não é questão de conversa. E ainda tem os aspectos que nós vamos ver daqui a pouco da comunicabilidade, da mediunidade, em que as pessoas trazem as suas angústias das existências passadas e ainda tem esses vínculos com o pensamento a pensamento, também com as ideias de que
pare de viver. Você não merece estar na Terra. Pensamentos desse nível. E nós, no movimento espírita, o que podemos fazer? Porque essas são as estatísticas. Ainda tem mais. Para cada suicídio, pelo menos 4 familiares vão demorar muito a se reequilibrarem. Provavelmente a existência inteira talvez não se recuperem desse fato. Por N razões, principalmente os pais, porque vão se questionar aonde que eu falhei, aonde que eu poderia ter feito diferente, ou então os filhos para com os pais, por que eu não percebi isso antes? Que sinalizadores eu posso ter para estar evitando tal acontecimento? Porque, vou só citar um exemplo, nós tínhamos uma companheira de serviço e ela se aposentou no limite da idade do serviço público, que era aos 70 anos. Isso tem algo em torno aí de uns 8 a 7 anos. E aí ela fez o processo da aposentadoria, trabalhava turnos longos, e aí ela vem o desfecho, mais ou menos um ano depois, com mais de 70 anos, autossídio. Provocou o suicídio. E aí nós vemos algo inusitado. Como que alguém, no final do seu processo, já nas despedidas, desiste? E interessante, a vida dela era considerada uma vida que para todos era excelente, maravilhosa. Um casamento feliz, pelo menos era o que passava para as pessoas, tinha tudo que a vida precisaria ali no campo material, e ela deixou de ter razões para viver e desistiu aos 71 para 72 anos. A realidade, bem próxima de nós. Porque nós temos algo que é o nosso supremo desafio hoje. Qual é o nosso supremo desafio hoje? Aceitar a vida como ela se apresenta. Não brigar com a vida, com as experiências que chegam. Nós temos que aprender a exercitar resiliência, nós temos que aprender a exercitar ressignificação, nós temos que buscar adaptações o tempo todo. É o que a vida nos pede. Nesse frenesi de transformações, principalmente nesses últimos 6 meses, em que nós vimos um movimento planetário de mudança. Ninguém ficou sem ser afetado, nem que seja na sua alimentação, nem que seja no fornecimento de algum produto pela pandemia do coronavírus. Mas nós já vínhamos sendo afetados pelas pandemias das angústias, das dores da alma, há muito mais tempo graçando. Por quê? Nós queríamos estar no controle de tudo. Como que nós vamos estar no controle de tudo numa materialidade que é impermanente o tempo todo? O que isso está nos ensinando enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais em atividade na Terra? Porque mesmo a pessoa sabendo que é imortal, e diga de passagem, nós temos 3 princípios universais em todas as culturas da Terra, em todas as religiões, que é a existência de Deus, que é a imortalidade do ser, em todas essas culturas, em todas essas religiões, e a outra que é a regra de ouro que rege as relações em todos os lugares. Fazer ao outro o que queres que vos faça. Só vai mudar de um lugar para outro, mas a máxima ou a diretriz da vida é a mesma. Ou seja, mesmo sabendo que é imortal, o que acontece com o ser humano, mesmo sabendo que está na experiência da Terra, momentaneamente, quando as coisas vão acontecendo, nós vamos vivendo, os anos vão passando, nós vamos mergulhando cada vez mais nessa materialidade e nós vamos nos envolvendo com esse turbilhão de acontecimentos e na maioria das vezes
nós achamos que somos humanos, materiais, com ideias de espiritualidade. E é o contrário. Nós devemos viver, não é nem achar, é viver como espírito imortal em experiência momentânea na experiência material. Parece ser repetitivo, né? Nós temos que nos lembrar disso. Porque quando a experiência mais difícil chega, da doença, do abandono, da dificuldade, nós nos esquecemos desse detalhe. Porque nós queremos estar no controle de tudo. E, por incrível que pareça, o que está dentro de nós podemos manter o controle. Nem todos têm. Mas o que está fora de nós, não tem como nós mantermos o controle. Está ali como experiência, e nós sabemos que essa é a parte mais consoladora. Nós temos todas as possibilidades de vencer essas experiências e de sermos felizes. E de sairmos fortalecidos e de sairmos vitoriosos da atual experiência. Acontece que nós somos muito teimosos enquanto espíritos imortais. Nós sabemos as diretrizes da vida há séculos, mas nem sempre colocamos em prática. Então, quais são as situações da vida que nos escapam? Nós vamos falar delas aqui rapidamente, porque o nosso tempo passa muito rápido. Envelhecer. Não tem jeito. Pode ser que na próxima live que eu for fazer com vocês, meus cabelos vão começar a ficar brancos. Ora, já estou com meio século na matéria. Quase 50 anos. Não tem como. É algo que vai acontecer. Desde o instante em que nós nascemos. Por incrível que pareça, nós não vamos ficar crianças, jovens, adultos, envelhecer e tal. Nós já envelhecemos desde o primeiro instante. Porque é uma característica da matéria. Quando nós nos deparamos e conseguimos colocar isso em prática, nós vivemos melhor. O corpo vai envelhecer. Mais ainda, o corpo dos outros também, os corpos dos outros também vão envelhecer. Não tem como controlar a ação da matéria. Tem leis próprias que regem. Nós podemos até colocar botox, fazer cirurgia plástica, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas vai passar o tempo. É algo que não temos o controle. Não temos o controle de adoecer. Nós estamos no planeta de segundo estágio evolutivo de 5. Saímos do primitivismo e agora estamos nas provas e expiações da vida, em que a matéria ainda é muito concentrada, muito concreta, e ao mesmo tempo nosso corpo é muito frágil, sujeito a vírus, bactérias, fungos, acidentes. Uma pequena queda, nós quebramos um braço, nós fraturamos uma perna. E assim, não é deixando de sair de casa que nós vamos estar evitando isso. Nós podemos estar no banheiro, tomando um banho, e simplesmente escorregar e pronto. Lá se foi a fragilidade do corpo humano, nos mostrando readaptação, reorganização, novo plano de vida. Então, é essa a lição máxima em que nós vamos encontrando razões para viver. Ser abandonado. Não tem como nós vivermos na atual conjuntura de um planeta em segundo estágio de evolução do espírito imortal sem alguém nos deixar. Seja pelo fenômeno da morte física, seja porque resolveu viver com outras pessoas, seja porque resolveu viver sozinho, seja porque o filho foi estudar em outro lugar, ou a filha, e deixou o lar. E aí nós ficamos naquela síndrome do coração ou do ninho vazio. E isso traz muitas dores para muitas pessoas que não se adaptam. E geralmente a vida está pedindo ali um movimento. O que eu posso fazer agora com esses acontecimentos? O que eu vou fazer com os meus dias daqui para frente? Então, sofrer agressão. Quanto mais nós vamos vivendo, mais nós vamos percebendo que aqueles que são mais experientes na lição do amor, ou na experiência de exemplos de amor, mais agressão sofre.
sofrem, principalmente do ponto de vista intelectual ou mental, né? Então, nós que estamos nesse estágio, é óbvio que a vida vai nos colocar em circunstâncias para dilatarmos as nossas virtudes. E os movimentos de agressão são presentes nos seres que ainda não entendem a lei de amor, que ainda a praticam de forma violenta, que ainda estão aprendendo a viver. Então isso faz parte. E os reveses da fortuna. Então, o outro desafio do ser humano é tentar lidar com eu tenho agora e daqui a pouco eu já não tenho. Percebendo que as coisas são empréstimos. Tudo que nos chega são empréstimos. Inclusive, as pessoas também são empréstimos de Deus para nos convidar à mudança, a experiências. E então elas ficam um tempo com a gente e elas partem. Como nós ouvimos dizer muito e refletimos muito numa música conhecida que é Trem Bala. Nós estamos no trem da vida. As estações vão passando, primavera, verão, outono, inverno, os anos. As pessoas vão entrando, as pessoas vão saindo, as pessoas vão entrando, as pessoas vão saindo. E como nós vivemos? E como nós sentimos tudo isso? Que busca de sentido nós vamos dando à vida nessas nossas relações? Tem um neurologista que nós gostamos muito lá em São Paulo. E vocês vão perguntar aqui, o que tem a valorização da vida com neurologia? Acontece que ele é um neurologista, cientista, espírita. E ele vai publicar uma obra que nós achamos maravilhosa, Saúde e Vida. David Monduch, um sensacional pesquisador espírita, que chegou à conclusão que os grandes conflitos e desafios do homem atual estão em 3 instâncias: do querer, do poder e do dever. Nós nadamos de braçada no querer e no poder. Nós conseguimos fazer isso muito bem, de várias formas. Nós demonstramos as nossas vontades, os nossos quereres, os nossos desejos. E nós estamos sempre ali nas experiências de poder. Nós ou somos os poderosos, as lideranças, ou nós estamos nas experiências de aprender com aqueles que são mais que nós. Nós sempre vamos estar bem nessas 2 primeiras. Agora, no dever, nós temos muitas dificuldades. Nós ainda achamos, pelas nossas vivências ainda mergulhadas no egoísmo e no orgulho do nosso estágio evolutivo, que as coisas devem acontecer conforme o nosso querer e conforme os nossos poderes. Mas a experiência da vida vai nos mostrando que não é bem assim. E quando nós vamos ver o dever lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está justamente naquela parte das instruções que tratam da lei de amor. Logo depois. Nossa, mas quer dizer que tem um vínculo com a lei de amor? E o que é a lei de amor? A lei cósmica que rege o universo, que rege as nossas vidas. Mesmo nós sabendo, nós querendo, ou nós entendendo ou não entendendo, a lei de amor atua em nossa vida. Faz nascer o sol todos os dias, faz brotar a água, faz os movimentos planetários, galácticos, faz os movimentos da batida do nosso coração. Se a gente for pensar, já pensaram? Vocês nunca pensaram, nunca nós pedimos para o nosso coração bater. Nunca nós pedimos, ó pulmão, agora você respira, viu? Você não para não. Ou então, esse elemento aí que nós chamamos de cérebro, que processa o nosso pensamento, que faz com que nós nos manifestamos na matéria. A gente não dá ordem para ele, agora você funciona e agora você não funciona. Não. Leis maravilhosas que regem a vida a nosso favor estão atuando agora, nos dando muitas razões para viver, porque é um mecanismo perfeito de funcionamento da vida. E aí, nessa questão do dever, nós temos dificuldades. É um dever do ser se melhorar. Nós adoramos zona de conforto. É um dever do ser
ter fé e confiança, otimismo, alegria de viver, bom humor, bom ânimo. Nós, na maioria das vezes, na primeira contrariedade, nós exercemos o nosso querer e o nosso poder e escolhemos viver de outra forma, mais complicada e mais difícil. A doutrina dos espíritos nos dá todas as razões para viver. Todas. E nós até já falamos das que a própria materialidade, as próprias descobertas científicas já nos pontuam. Quando nós falamos em doutrina dos espíritos, nós temos que lembrar que não é só uma instância religiosa. Os princípios que regem a doutrina espírita não são só da doutrina espírita, pelo contrário, estão na vida, são instâncias de funcionamento das próprias leis que são imutáveis e que finalmente foram organizadas de forma codificada a partir da codificação, daí o nome, né, por Allan Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos e as obras seguintes, com os princípios, como nós vemos na introdução desse livro, nos trazendo, então, a primeira razão para viver: imortalidade da alma. Nós somos imortais. Aconteça o que acontecer, a vida vai sempre acontecer. A vida vai sempre continuar. E no bojo dessa tem outro princípio, vida futura. Então, aquele que interrompeu nesse momento a experiência, ele apenas interrompeu a experiência. Ele vai recomeçar. E não falta apoio, e não falta ajuda. Como quando nós temos um pequeno problema aqui na materialidade, uma dificuldade, nós sempre vamos ter a aproximação de amigos, de familiares que estendem um braço e nos apoiam. A mesma forma acontece com esses que fizeram a desistência da vida, que deixaram de ter razões para viver. Eles vão recomeçar da onde pararam. Simples assim. Eles vão ter a retomada da vida com novos planejamentos, de rever isso tudo que aconteceu e com o apoio, como se estivessem sendo carregados pela espiritualidade amiga. Então esse é o primeiro princípio da vida. Há sempre vida, não importa o que aconteça. Então se algum amigo ou algum familiar nosso cometeu vamos dizer assim, essa interrupção da sua própria existência material, como o próprio nome está dizendo, a existência material, ele vive, ele alcança o nosso pensamento quando emitimos algum pensamento para ele. Olha que coisa maravilhosa. Então podemos usar o mecanismo da prece e da vibração em favor destes. Segundo item de razões para viver que a doutrina nos dá: lei de evolução. As experiências que eu passo hoje, por incrível que pareça, e que todos estes que deixaram de ter razões para viver, foram experiências que estão dentro da nossa possibilidade de ter acerto, de ter sucesso, de sair vitorioso. Quando nós escolhemos deixar de ter razões para viver, é porque nós vamos aí vincular as nossas ideias passadas, de que nós poderíamos estar vivendo de uma outra forma. Então, às vezes, viver assim não é interessante para mim, mas a vida me pede: viva um dia de cada vez. A evolução, ela não para, ela é o tempo todo. E a experiência que nós estamos vivendo hoje, por incrível que pareça, é a melhor experiência que a vida poderia nos proporcionar hoje. Nós trazemos todos os potenciais do ser para serem despertados nessa experiência atual, com essas pessoas. Nós não caímos de paraquedas na nossa casa, no nosso lar, com os nossos pais, com esses irmãos, ou não tendo irmãos. Nós não caímos de paraquedas nesse país, nesse estado, nessa cidade. Isso faz parte de um processo da lei de evolução necessária. E às vezes pelo nosso querer e pelo nosso poder,
nós batemos de frente com isso. Quando são projetos que nos promovem o progresso, ótimo. Mas quando são ideias que nos param e que nos adoecem, aí nós temos que rever. Porque aí nós ficamos estacionados. Não há retrocesso nessa lei de evolução, mas há estacionamento. Então, o que depende, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um clássico da doutrina espírita, nós temos a potencialidade da vontade, o tempo todo nos impulsionando para frente. Já começa com o dia, com o sol nascendo. A movimentação da atmosfera mudando o tempo todo, nos mostrando as estações do ano. Ora tem flor, ora não tem flor, ora tá frio, ora tá mais quente. Ora chove, ora não chove. Olha a vida mostrando movimento. E nós temos que movimentar nessa lei de evolução. O acaso não existe. É outra razão que nós temos para viver. Não existe. Não estamos na experiência que estamos por acaso. A maioria das vezes nós pedimos a atual existência nessas circunstâncias. Ou então foi favorecida a nós nessas circunstâncias, para que nós progredíssemos o mais possível, o mais depressa possível nas nossas experiências, nas nossas vivências. Outra razão para viver. Alguns iam falar assim, por que não colocou no início? Não, porque é mais importante essas que nós colocamos nessa ordem. Não é nem a existência de Deus. Deus é amor, que é a definição de João o Evangelista. Nós podemos falar qualquer definição de Deus, causa primária, como está na primeira questão de O Livro dos Espíritos, inteligência suprema, mas nós não podemos esquecer que em todas as instâncias da vida, Deus é amor. Deus rege as nossas vidas. E, como diz as mais antigas inscrições culturais da Terra, e que nós vamos ver repetido em todos aqueles que caminharam, nos mostrando que Ele é amor. Não cai um fio do nosso cabelo, ou uma folha de uma árvore, sem que Ele o saiba. Então, Ele nos acompanha o tempo todo. Na maioria das vezes, nos segura no colo, vamos dizer assim, numa linguagem bem concreta, porque Deus não tem forma como nós imaginamos. Nos carrega literalmente através dos outros homens, através de outros seres, espíritos da nossa família espiritual, que nos acompanham o tempo todo para termos sucesso na atual existência. E que talvez as pessoas vão falar assim, o que isso tem a ver com razões para viver, Rosana? Comunicabilidade dos espíritos. A confirmação patenteada de que a vida continua. E eles mesmos voltando e falando das suas experiências. Na literatura espírita, nas reuniões mediúnicas, em vários depoimentos no livro O Céu e o Inferno, o 4º livro da codificação, por Allan Kardec, vários depoimentos deles, os que cometeram o ato de desistir de viver, sem ter razões para viver, e como que foram as experiências da volta. E aí nós, nessa comunicabilidade, também vamos perceber que como que eu vou aniquilar meu corpo físico se a vida vai continuar? O que a experiência está me mostrando? Que eu devo continuar, que eu devo me esforçar, que eu devo entender que é uma experiência, é uma vivência, como todas as outras que eu já tive e que passam. A diferença está em como nós elaboramos isso de forma de emoção. Não é de pensamento, não. Porque na teoria nós sabemos que somos imortais há milhares de anos. Desde as primeiras noções de espiritualidade lá com os Vedas antigos, entre os hindus, com os budistas, seguidores de Buda, com infinitos
prepostos do Cristo e com o próprio Cristo mostrando a imortalidade da alma na experiência dele na crucificação, em que aniquilou completamente o corpo físico dele, e ele volta depois mostrando que a vida prossegue, não importa o que aconteça com o nosso corpo. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo maior desse livro, o 5, Bem-aventurados os aflitos, porque trata das nossas dores e das nossas aflições, muitas instruções. Deveríamos ler esse capítulo pelo menos uma vez por mês para nos recompor na confiança, na certeza de que nós estamos amparados o tempo todo. E lá está assim no item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito, cada um de nós, uma serenidade, que é o melhor preservativo ou nelitivo, vai depender da tradução, para o quê? Para a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Então, na experiência mais dura que nós vivenciarmos, muita calma nessa alma, vai passar. Nas experiências mais desafiadoras, apresentemos esse quadro que hoje a física quântica e os pensadores da medicina quântica estão nos apresentando. Vamos nos envolver com a resiliência, a capacidade nossa de adaptação. A vida está apresentando esse quadro. O que eu posso fazer diante dessa realidade que me apresenta agora de melhor? É isso que a vida está me pedindo. Não eu me isolar, ficar depressivo num quarto, ou depressiva dentro de casa, só me alimentando, dormindo, às vezes nem fazendo a higiene. A vida nos pede muito mais, porque estarmos solitários nos aniquila a vontade. Estarmos alimentando essa solidão nos deixa cada vez mais envolvidos com essas emoções. Porque é como se nós estivéssemos numa grande Wi-Fi, para a gente entender, já que nós estamos num ambiente virtual. A vida toda é uma rede Wi-Fi. E nós somos aqueles que fazemos as conexões com essa rede. A rede Wi-Fi só vai fazer a conexão conosco se nós fizermos essa ligação, como nós estamos fazendo agora através de um meio eletrônico. Se nós não fizermos a conexão com aquele ambiente, com aquela circunstância, nós não nos ligamos. Como é que nós fazemos ligação com essa grande instância da vida? Como é que nós nos conectamos? Nós vamos, através do pensamento, que a doutrina dos espíritos nos coloca, é tudo. O pensamento é tudo. A partir do que nós emitimos de pensamento, todos os que se sintonizam com esse pensamento estão ligados a nós. Então imagine quando nós estamos tristes. Da mesma forma, vamos imaginar quando nós estamos alegres. Como nós estamos dispostos, quando nós nos ligamos a uma causa nobre. Então aqui é a primeira diretriz para ter razões para viver. Sair do solitário para o solidário. Como é que eu vou fazer isso? Comece a olhar ao redor. Em que você pode ser útil? O que eu posso fazer de melhor na vida ao meu redor? Não, no bairro onde eu vivo, no trabalho que eu exerço, na comunidade escolar que eu estou ligado, se for o caso. O que eu posso fazer nesse momento que eu posso colaborar com as minhas experiências positivas, com os meus talentos que eu já trago? Então nós temos várias possibilidades. Em O Livro dos Espíritos, mais uma reflexão para nós, já chegando no final. Na questão 943, nós vamos ter uma resposta a Allan Kardec,
que nós gostamos muito, porque tem a ver com esse momento nosso. Lá está assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Olha a pergunta de Kardec. Sem motivos plausíveis. E os espíritos vão responder assim: efeito da ociosidade. Tá lá solitário. Sair desse ambiente. Da falta de fé. Como é que eu vejo a vida mesmo? Como é que a vida se processa? Como é que eu entendo tudo isso? E, geralmente, da saciedade. A vida me dá tudo. Já vimos muitos casos no atendimento fraterno em que a vida dá tudo à pessoa. Ela tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ela não tem o preenchimento do seu vazio existencial. Essa pessoa tem um cônjuge, um esposo, uma esposa, tem filhos, tem tudo, mas continua o vazio. Ela continua angustiada. E ela acha que poderia estar feliz e angustiada com isso. Eu tenho tudo que a vida pode me dar, mas eu ainda estou angustiado. Eu ainda não acho que sou feliz. E aí, essa saciedade de ter tudo. Por isso que é maior o nível nos países mais ricos, os índices, né? Nos países mais ricos de suicídio, devido a essa realidade. Na questão 946, a resposta dos espíritos a Allan Kardec: as tribulações da vida são provas e expiações, aquilo que nós já falamos. Felizes os que suportam sem queixar. Então, nesses momentos finais das nossas reflexões, nós vamos lembrar uma obra e deixar como sugestão do nosso companheiro do movimento espírita brasileiro, André Trigueiro. Ele publica a obra Viver é a Melhor Opção e vai deixar lá bem claro, de forma patenteada, que nós somos seres únicos. Nós somos seres que compomos a sinfonia da vida. Nós temos todas as razões para viver. Nós temos todas as possibilidades de sairmos vitoriosos da atual experiência na Terra. Nós temos todas as certezas que precisamos de que nós não estamos sozinhos no barco, na nau terra, à deriva. Pelo contrário, o grande pastor nos acompanha o tempo todo. Parece um termo extremamente místico ou religioso, a forma como nós nos dirigimos ao nosso guia e modelo Jesus. Mas o que um pastor faz? Ele não abandona. Ele conhece cada uma daquelas que estão sob as suas tutelas. Ele se esforça em ir atrás de cada uma, em assistir cada uma das ovelhas desse rebanho imenso, que no planeta Terra são mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes e um tanto mais na realidade espiritual. Não nos faltam razões para viver. A vida nos possibilita estar no nosso melhor momento e viver um dia de cada vez. Como o próprio pastor, o Cristo, patente da lei divina, nas experiências que nos trouxe com o Evangelho, nos fala: a cada dia basta a sua tribulação, a sua experiência. E o que eu tenho aprendido com isso? E nós vemos que temos muita gratidão para com todos, para com a vida, para com aqueles que se esforçaram para nós estarmos aqui até agora, firmes, inspirados, otimistas. O dia de amanhã pertence ao amanhã. O que eu posso fazer melhor hoje? Então, imensa gratidão. E mais uma vez nós nos recorremos e nos encontramos nas conexões com o sagrado. De que a vida se processa em nós e fora de nós o tempo todo. A nos pedir: viva! Viva cada experiência.
a nossa imensa gratidão a Deus por tudo, por todos os esforços que tem feito em nosso favor. E se temos a pedir é forças para seguirmos em frente. E agradecermos a toda a espiritualidade que esteve conosco, que está conosco, nossos anjos de guarda, que nos tutelam a atual existência. A todos estes, a todos aqueles que caminham conosco na experiência da terra, nós rogamos ao Cristo, o dispensador da lei divina entre os homens, nos inspire, Senhor. Nos inspire em cada experiência a agirmos como agiu. O que Jesus faria no meu lugar em cada experiência. E assim nós teremos a experiência do acerto, da vivência feliz, encontrando razões para viver em todos os momentos. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Esteja conosco, amigo Jesus. Estejam conosco espíritos de luz que adentraram o nosso lar, a nossa intimidade e que neste momento nos abençoam a todos. Muita paz. Muita paz. Uma alegria estar com vocês. Estamos encerrando. Nosso tempo está fluindo. Este momento final é para agradecer cada coração que esteve conosco e que depois também vai ver. Está gravado, né? E nós agradecemos mais uma vez a alegria do convite e estamos sempre à disposição. Sintam-se todos abraçados neste momento pelo nosso coração, que muito vos ama. Muita paz.